para a gente continuar o nosso curso de musculação, aula 2. Hoje eu vou dar uma revisada aí para vocês em tudo que a gente falou, coisa rapidinha. Para quem está começando hoje, volta lá, dá uma olhada na aula 1, senão você vai ficar um pouquinho perdido mais para frente, tá? Vai precisar daquela base da primeira aula para poder dar sequência aqui. Então, primeiro eu falei um pouquinho de mim, né? Só para mostrar aí que eu não estou falando isso à toa. Eu tenho aí todo um conhecimento já, tenho bastante experiência, tenho pesquisas, né? Então eu fui falando da fisiologia, como que é uma fibra muscular, o que é a unidade motora, o neurônio, as fibras que são inervadas pelo neurônio, os tipos de fibras musculares, tipos de unidades motoras. Falei dos órgãos proprioceptores, né? O fuso muscular e o órgão tendinoso de Golgi. Para que serve? Para a gente ver sobre o alongamento e o treino de força. Quando que faz alongamento? Faz antes, faz depois, faz em outro período, né? Para isso que aí que eles são importantes. A teoria do Huxley, desde que a gente pensa no movimento até ele chegar no nosso músculo, para ter a contração final. A lei do tudo ou nada e a gradação da força. Como é que a gente consegue pegar mais peso ou pegar menos peso? Como é que o corpo trabalha? O limiar excitatório e as exceções. Qual é a ordem de recrutamento dessas fibras, dessas unidades motoras? Falamos também da fase excêntrica. E agora a gente já chega aí na parte nova, para a gente começar a aula de hoje. Qual que é a velocidade de execução do movimento? A velocidade, primeiro a gente tem que pensar no seguinte: para quem que a gente está passando o treino? É para um atleta? É para uma dona de casa? É para um corredor? É para aquele rapaz, para aquela menina que quer hipertrofia, quer definir? Enfim, para quem? Se você pegar um corredor de meio fundo, um fundista, o que ele precisa? De explosão muscular, de força? Não, ele precisa de resistência. Mais fibra do tipo 1, mais unidade motora do tipo 1. Então, qual é a velocidade que teoricamente é para ele? Mais lenta, certo? Para o nosso corpo trabalhar mais essas unidades motoras. Se a gente pegar aí uma pessoa que busca mais hipertrofia, ela busca mais do tipo 2B, mais força. Então, a velocidade, teoricamente, deveria ser mais rápida, para pular direto para essa fibra do tipo 2B. Mas lembra, dentro do nosso músculo, nós temos todos os tipos de fibras. Se você treinar somente a fibra do tipo 2B, você vai ter um pouco de hipertrofia. Se você treinar todas as fibras, você vai hipertrofiar todas as fibras. Vai conseguir um volume muscular muito maior, o que é interessante também para quem quer hipertrofia. Ou seja, seu aluno de hipertrofia que gosta de pôr carga, de fazer 3 de 6, 4 de 8, no máximo 10 repetições, ele só vai conseguir hipertrofiar aquelas fibras do tipo 2B, 2A, mas ele tem as fibras do tipo 1 que ele não está hipertrofiando. Então ele não vai conseguir um volume muscular tão bom. O que você faz? Você explica isso para ele e fala que ele vai ter que também trabalhar as fibras do tipo 1. Como é que você faz isso? Repetição mais alta para trabalhar o sistema oxidativo. Ele vai ter que fazer 20, 25, 30 repetições para hipertrofiar essas fibras do tipo 1. É chato? É, mas faz parte do treinamento. A frequência de contração. Lembra? Na fase excêntrica, você tem uma fase excêntrica. Cadê aqui na câmera? Então você está contraindo o seu bíceps. Aqui. Está contraindo o seu bíceps. Na sua fase excêntrica, você tem uma frequência de contração muito grande das fibras.
Porém, na fase concêntrica, você tem um número muito maior de unidades motoras. Então, qual que é melhor? Os dois. Não adianta aquele pessoal também que tem mania. Pegou aqui. Você sobe e segura. Segura em 3, em 5 segundos, porque é mais importante. Não é mais importante. As duas fases são importantes. Um você recruta mais unidade motora, na outra você desgasta mais pela frequência. Então, qual é a velocidade afinal? Olha aqui, a velocidade ela deve ser lenta involuntariamente. Ou seja, não adianta pôr uma carga leve e ficar segurando na subida e segurando na descida. Não adianta, porque a carga é leve. Você tem que pôr bastante peso para não conseguir fazer rápido. Então você encheu de peso na barra, ou com halter, não importa. Você tem que tentar fazer isso, mas você não pode conseguir fazer isso. O peso tem que ser alto para você tentar subir rápido e não conseguir. Estou tentando subir rápido, aí segura, aí segura. Tenta subir rápido, está tentando. E aí segura a descida. Porque aí você vai descer devagar e você vai subir devagar. Mas a sua intenção está de subir rápido. Pela intenção da velocidade rápida, você treina a fibra do tipo 2B. E segurando na descida, vai precisar de maior oxigenação também. Intervalo entre as séries. Olha só, entre as séries e entre os dias. Como é que a gente determina aí esses intervalos? Por que tem gente que dá intervalo curto? Por que tem gente que dá intervalo mais longo? Não é à toa, ou não é pelo celular que fica usando. Isso aí acaba atrapalhando bastante também, né? O que diz aqui o intervalo, o que determina é a nossa ATP. O que é a ATP? É a adenosina trifosfato, a nossa molécula de energia. Você fez lá uma série, descansou 30 segundos. Depois dos 30 segundos, você recuperou aproximadamente 40% da sua ATP. Isso quer dizer que na próxima sequência, você só tem 60% da sua energia inicial. Então, você usou esses 60%, mas ainda tem movimento para fazer. Como é que você vai continuar fazendo? Não tem mais a creatina para se ligar na ADP e formar uma nova ATP. O que acontece? O corpo tem que buscar outras formas de gerar energia, de gerar ATP. Não tem mais a creatina? Ele vai buscar de outros estoques. Qual? Glicogênio, posteriormente, bem posteriormente, a gordura. Então, com intervalo mais curto, você consegue melhorar a oxidação dessas gorduras. Para quem quer perder peso, intervalinho um pouquinho mais curto. Menos do que isso, já começa a sobrecarregar demais também as articulações, então não é interessante. 1 minuto de intervalo, você recupera até 70% da sua ATP. Intervalo mais longo, de 1 minuto e meio a 2 minutos, você recupera 90% da sua ATP. Então isso é interessante para quem? Para quem quer ganhar força e para quem quer hipertrofiar. Você pega aquele aluno magrinho, ele não tem o que perder. Então você dá aí um intervalo mais longo para ele, recupera bastante a sua ATP, para não correr o risco de ele usar fontes de energia que vão acabar desgastando, queimando mais gordura, mais carboidrato sem necessidade. O intervalo entre os dias. Isso aí depende muito da carga do treino. Então você dá um estímulo no seu corpo e o estímulo vai te dar uma resposta. Isso é muito individual, vai de pessoa para pessoa. Tem gente que treina, dá um dia de intervalo e no outro dia está pronto para pegar pesado de novo. É a série A e B. Você dá um dia de intervalo e depois já começa outra vez. Tem pessoas que precisam de mais dias de intervalo. Tá? Isso aí você vai definindo com o seu aluno como é que ele se sente em relação à dor, à fadiga, estresse muscular. Se você pega um treino ABC, você tem 2 dias de intervalo e volta no mesmo treino. O treino de um músculo por dia. Por exemplo, segunda treina peito, terça treina tríceps, quarta treina perna. Você tem uma semana inteira
de descanso. Você tem 6 dias de descanso para voltar a estressar aquela musculatura. Então, o estímulo tem que ser muito alto. O treino tem que ser muito pesado ou num volume muito grande, para tirar um estresse muscular grande, para você realmente precisar desses 6 dias de intervalo. Se o estímulo for pequeno, não vale a pena. É melhor montar um outro tipo de série, uma outra estratégia aí com o seu aluno, tá? Então não adianta aí pegar 2 exercícios, 3 de 8 e 3 de 10 e dar uma semana de intervalo. Não adianta, tem que dar um estímulo muito forte. Adaptações neurais do treinamento de força. O que é adaptação neural? É uma adaptação que o seu sistema nervoso vai promover em decorrência do seu treinamento de força. Um aumento da força muscular sem notável hipertrofia é a primeira evidência do envolvimento neural na aquisição de força. É quando a gente vê aquela pessoa que entrou na academia, nunca praticou. Passou uma semana, 2 semanas, ela começa a aumentar a carga. Ela dobra a carga que ela está fazendo. Ela pega 3 vezes mais carga do que ela estava fazendo nos seus primeiros dias. Mas não ganha massa muscular, você não vê aumento de músculo, não tem hipertrofia. Como então que essa pessoa ficou mais forte? Por que ela consegue pegar mais peso? Pela adaptação do seu sistema nervoso. Essas adaptações neurais, elas podem durar de 4 a 6 até 12 semanas para o corpo se adaptar, para ele conseguir fazer aí uma produção maior de força. Os efeitos hipertróficos decorrentes do treino só surgirão depois de estabelecidos os fatores neurais. É aquela perguntinha clássica: professor, em quanto tempo eu vou ver resultado? No mínimo, para começar a ver resultado aí, ó. Então, a gente joga em 3 meses, 12 semanas. Por quê? Porque antes disso, o seu cérebro está entendendo como é que faz o exercício. Depois que ele entender, aí começa o resultado de hipertrofia, que é o que o aluno quer. Só que a maioria não espera, né? O aluno fica aí uma semana, às vezes sai da academia, fica um mês, não vê resultado, sai da academia. Só que o corpo dele está aprendendo. Depois ele vai começar a ter resultado. As adaptações neurais são algumas. Eu marquei 6 aqui. Nós temos o engrama motor, a coativação dos antagonistas, o déficit bilateral, sincronização, educação cruzada e o treinamento mental. Vamos falar rapidinho aí de cada uma delas para vocês entenderem como é que acontecem essas adaptações. O primeiro, engrama motor. O engrama motor é o seguinte: o corpo nunca fez aquele movimento. Ele tem um quebra-cabeça lá. Como que ele vai conseguir fazer aquela contração? Como que ele vai realizar aquele gesto? Ele tem o quebra-cabeça, tem uma série de peças. O cérebro ele tem que juntar essas peças, montar na ordem certa, para você conseguir fazer o seu movimento. Então ele pega as pecinhas, monta tudo e deixa tudo certinho para você poder fazer o movimento. O próximo item é a coativação de antagonistas. Então, só uma pausa aqui. O que são músculos agonistas, antagonistas, sinergistas e estabilizadores? Vamos lá, vamos dar um exemplo na rosca bíceps. Você está fazendo uma flexão do cotovelo, certo? A força está para cima, está flexionando o seu braço. O seu músculo agonista é o músculo principal, é o que puxa para fazer o movimento. O seu músculo agonista, no caso, é o bíceps. O seu músculo antagonista é o músculo contrário a ele. Então, o seu tríceps é o antagonista, é o que faz a força contrária. Você tem músculos sinergistas, que auxiliam naquele movimento. Então, o bíceps ele não contrai sozinho. Ele tem o braquioradial, ele tem o
músculos ajudantes. E por último, os estabilizadores. Eles travam a sua articulação para você poder fazer o movimento. Então, se você estiver fazendo aqui sem estabilizador, você não vai travar o ombro, por exemplo. Então, você vai erguer o braço. Os estabilizadores, por exemplo, peitoral, para contrair a articulação, o ombro, né, o deltoide, seus músculos das costas, eles preparam o seu corpo, a sua articulação, para você ficar parado e realizar um movimento correto. Então, voltando, na adaptação neural, a coativação de antagonistas. É geralmente aceito que o aumento da força resultante do treino está associado com a redução da coativação dos antagonistas. Quando você faz uma rosca para bíceps, o seu tríceps também está sendo contraído. Você forçou o seu bíceps, o seu cérebro automaticamente manda o seu tríceps contrair. Por quê? Porque o corpo entende que uma contração é lesiva, ela vai machucar você. Então, se você conseguir usar toda a força do seu músculo, você vai machucar o seu cotovelo. O que o corpo faz? Ele contrai o seu tríceps para frear esse movimento, para você não conseguir fazer tanta força no músculo principal. Então, o que diz aqui nesse primeiro estudo que eu peguei? O aumento da força ele está associado com essa redução da coativação do antagonista. Conforme você vai treinando, o corpo entende que isso não vai te machucar, que isso não é lesivo. Então ele vai diminuindo a contração do antagonista. Quanto menos o antagonista contrair, mais força você gera no seu bíceps. Tá? Eu estou pegando aqui estudos antigos para mostrar que nada disso é novidade. São coisas já bem antigas, mas que tem muita gente que não usa, ou por falta de conhecimento, ou por achar que está tudo bem, está tudo certo, mas são coisas antigas. Então não vamos ficar cometendo o mesmo erro. Diferencia um pouquinho. Vamos explicar para o aluno o que está acontecendo, para o aluno ver, pô, esse aí entende, esse aí vai eu contratar de um personal até. Um outro estudo aqui, ó, 83. Os decréscimos nessa coativação de antagonista resultariam numa manifestação mais efetiva do músculo agonista. Então é o que eu falei, quanto menos você contrai o antagonista, mais força você gera no seu músculo principal. Vamos lá. Próximo então. Eu peguei aqui ó, alguns estudos, de novo, peguei coisa antiga para ver aí que não é novidade, tá? Bom, um estudo de 91. Analisaram a flexão de cotovelo, 30 repetições fazendo rosca bíceps. O que aconteceu? Aumentou a atividade eletrobiográfica de flexor e extensor de cotovelo. Ou seja, você treinou bíceps, você ganhou força, obviamente, no bíceps, mas também ganhou força no tríceps, que é o seu antagonista. Então ele se contraiu. Um estudo aqui de 92, ó. Foram 8 semanas analisando cadeira extensora. Obviamente aumentou a força na extensão. E depois de 8 semanas, diminuiu em 5% essa coativação do antagonista. Os seus posteriores de coxa diminuíram a contração em 5%, o que elevou essa força dos extensores também, tá? E aí tem mais alguns estudos, quem quiser dar uma olhada aí com calma, dá uma olhada em mais estudos, tá? Aqui mais estudos, dá um pausa aí, dá uma olhadinha, é bem interessante. Então, por que é que o corpo faz essa ativação do antagonista? Para prevenir lesão. Por exemplo, no caso do quadríceps. Uma carga isolada no quadríceps, ele desloca anteriormente a tíbia. Então você tem sua perna flexionada. Se você contrair o seu quadríceps, você puxa a sua tíbia para frente. Se fosse possível trabalhar isoladamente o quadríceps, você arranca a tíbia do lugar. Então por isso os isquiotibiais
são ativados. Qual a conclusão dos estudos? Ainda não está claro o que o sistema nervoso central vai priorizar, se é a produção da força ou a integridade muscular. O que a gente sabe é o seguinte: conforme o tempo passa, o corpo vai priorizando a produção da força. Em um iniciante, ele prioriza sempre a integridade muscular. O próximo item é o déficit bilateral. O déficit bilateral é a diferença de força ou de tamanho que a gente apresenta de um lado para o outro do nosso corpo. A soma das ações unilaterais suplantam as ações bilaterais. Ou seja, eu aguento 10 aqui, eu aguento 10 aqui, mas eu não aguento 20 aqui. Então, se eu somar os dois, dá um resultado maior do que fazendo os dois juntos. Lembrando que isso é para iniciantes, tá? Para avançado, para atleta é outro caso. O treinamento, a musculação, ela tem se mostrado favorável quanto ao déficit bilateral, interpretando o segmento mais fraco e ativando o maior número de unidades motoras para ele. Olha só, isso é de 91. Seu aluno chega e fala: professor, tem um lado menor que o outro, o que eu faço? Aí, o que o professor faz? Então você faz o seguinte: você vai pegar um peso em cada mão, você vai fazer 10 aqui, para e continua, faz mais 2 ou 3 aqui com o seu lado menor. O que vai acontecer? Esse lado menor, ele vai continuar menor, só que ele vai ficar mais forte, porque ele treinou mais. Ele não vai ficar maior. O que tem que fazer? Vai usar barra, põe o mesmo peso dos dois lados e treina ao mesmo tempo. O cérebro identifica o lado mais fraco, o lado menor, e manda mais informação neural para esse lado. Com o tempo, esse lado vai ficar tão forte quanto e vai ficar praticamente do mesmo tamanho. Isso não é em dias, não é em semanas, talvez nem em meses. Mas com o passar do tempo, com os anos de treino, vai igualar. O corpo entende certo. Não trabalha de forma diferente. Tá? Barra. Tem lado diferente? Barra. Vamos para o próximo item aqui, a sincronização. A sincronização é como o corpo vai sincronizar mesmo, vai coordenar as fibras para serem contraídas. É a ativação de várias unidades motoras. Essa ativação ela pode ser intermuscular, que é dentro de um músculo, ou ativação intramuscular, que é a contração entre vários músculos. Por exemplo, você tem lá a sua fibra, você tem o seu músculo com várias fibras dentro dela. Então, dentro de um mesmo músculo, você contrai, por exemplo, 2, depois outras 2. Essa ativação simultânea vai fazer o seu corpo contrair mais fibras ao mesmo tempo. Isso vai te gerar mais força. A sincronização intramuscular, então de novo, vamos voltar para a rosca. Vamos supor, primeiro o corpo contrai bíceps, depois braquioradial e depois braquial. Tá? O corpo ele tem que sincronizar de alguma forma que ele entenda para melhorar essa ordem de contração. Talvez contrair 2 músculos ao mesmo tempo, talvez os 3. O cérebro entende da melhor forma possível para você ativar várias unidades motoras ao mesmo tempo. Então eu tenho aqui alguns estudos também. Não vamos nem precisar passar aqui, ó. Vamos para o próximo, que é educação cruzada. A educação cruzada, olha só, esse estudo aqui é de 2006. O treino de um segmento corporal específico resultará também em efeitos
no outro segmento não treinado. Ou seja, você trabalhou no bíceps de um lado, você ganha força no bíceps do outro lado também, mesmo que não treine. Isso é educação cruzada. Você pensou no movimento, o cérebro manda informação para os dois lados. Obviamente, mais informação para o lado que está sendo contraído, mas também chega informação no lado que não foi contraído. Aqui, ó, que eu falei, coisa antiga, ó, de 74. Estudaram extensão unilateral de joelho. Fez cadeira extensora unilateral. E aí eles descobriram um aumento de força em flexores do joelho não treinado. Então, se a gente voltar lá, antagonista. Lembra? Você treinou um músculo, o seu antagonista também ganha força. Só que aí você junta com a educação cruzada. Então você treinou extensora, uma perna só. Você ganhou força no seu posterior de coxa da outra perna. É muito interessante. Outro aqui, ó, de 79. Fizeram 8 semanas de treinamento de flexão de cotovelo, de rosca para bíceps. E perceberam que isso pode aumentar em até 25% a força do outro lado, que não foi treinado. Tá? Então aqui a gente não está falando de hipertrofia, estamos falando de força. A força do membro não treinado aumenta em até 25%. Aqui, ó, de 83. A educação cruzada ela é sugerida pela falta de atividade enzimática ou mudança na área da fibra muscular. Então, no músculo do outro lado, que não está sendo treinado, não tem atividade dentro da célula e também não tem mudança do tamanho da fibra muscular. Mas tem um aumento da atividade elétrica no seu segmento contralateral. Aqui tem outros estudos, tá? Quem quiser pode dar uma olhada aí. Deixa eu mudar a cor aqui. É mais fácil. E aí a gente chega então, até que foi uma das chamadas do vídeo. Qual a diferença de usar barra, de usar halter e de usar polia? Ainda caiu mais um item aqui que é as máquinas articuladas, né? As diferenças são algumas. Olha só. A informação neural. Lembra do engrama motor? O cérebro vai montar um quebra-cabeça de como fazer aquele movimento. Então, ele é extremamente específico. O quebra-cabeça é um para usar barra, é outro para usar halter, é outro para usar polia. Então, o seu cérebro vai trabalhar de formas diferentes. A coordenação intermuscular. Vamos supor, uma rosca com a barra. Você tem suas fibras com a barra. Primeiro contrai essas fibras, depois contrai essas. Você nunca contrai 100% das fibras, tá? Se você fazer uma rosca com halter, primeiro contrai essas, depois contrai essas. E com polia é diferente. Então, você tem essa coordenação específica dentro do seu músculo, diferente para cada tipo de exercício. E você ainda tem uma coordenação intramuscular. Então, de novo, por exemplo, numa rosca, você vai fazer com a barra. Primeiro, o seu corpo contrai o bíceps, depois o braquial, depois o braquioradial. Se for um halter, primeiro é o bíceps, depois o braquioradial, depois o braquial. Então, são diferentes essas ordens. Então, você ativa de forma diferente a região-alvo que vai ser trabalhada. Aí a gente tem dois itens aí por último que eles se completam, que é a coordenação motora e o controle do movimento. Então, se você está na rosca com halter, você tem todo tipo de movimento possível que você pode realizar. Quando você está com a barra, não tem como a barra fazer isso, não tem como fazer isso. A barra vai para cima, para baixo, no máximo vai de um lado para o outro aqui. Então esse é o controle e a coordenação. Para um iniciante, o que é mais interessante? Você inicia com barra, para ele ter um controle, para ele aprender a fazer um movimento, e aos poucos você vai passando para polia, para halter.
Para um avançado, quanto mais halter, quanto menos máquina você passar, melhor. Porque ele já tem os estabilizadores preparados, os antagonistas dele já sabem que aquilo não é lesivo, então ele vai conseguir trabalhar de uma forma mais eficaz. O outro que eu falei aqui, né, das máquinas articuladas, elas são extremamente úteis para isolar a musculatura alvo. Porém, o seu corpo não vai contrair os músculos estabilizadores, ele não vai te travar, ele não vai proteger o seu corpo. Então, quando você passar aí para um peso livre, por exemplo, aquilo pode te machucar. Então, as máquinas articuladas são bonitinhas, mas use pouco, tá? O que é melhor? Barra, halter, polia. Não tem melhor. Eles são diferentes, cada um vai trabalhar de uma forma diferente. Ah, mas então eu posso trocar? Posso escolher qual que eu prefiro? Pode. Mas tente fazer um de cada. Ou vai trocar a série, está fazendo rosca halter? Passa para uma rosca na barra. Numa próxima série, passa para uma rosca na polia. Por quê? Porque o seu corpo vai trabalhar de forma diferente. Se você pega um atleta, um fisiculturista, um atleta avançado, a mínima mudança já vai trabalhar uma parte diferente do músculo. Então, se você precisa trabalhar uma porção diferente do bíceps, você tem que experimentar formas com esse seu aluno, com esse atleta, formas que vão conseguir trabalhar aquela porção que ele precisa. Isso aí, simplesmente variando a barra, halter, você pode conseguir isso, além de outros itens, claro. Tá? Vamos dar sequência aqui. Então, aqui a gente começa a ver que a montagem de série não é aquele negócio. Qual que eu vou pôr na série de bíceps? Tem 10 exercícios, tem 10 máquinas, tem barras. Eu vou escolher esse que eu gosto, esse que é bonitinho de fazer e aquele que é uma máquina nova da academia. Não é assim que funciona. Você tem que pensar o que vai ser melhor para o aluno, para a coordenação, se ele já é avançado, se ele é iniciante, qual o objetivo. Tá? Não é simplesmente jogar exercícios de modos aleatórios. A partir disso, a gente vai começar a entrar em biomecânica. Vamos falar aí rapidinho da diferença entre as alavancas, para poder dar sequência. Hoje eu vou falar só mais desse slide, a partir da próxima aula a gente aprofunda um pouquinho mais em biomecânica. Você tem 3 tipos de alavancas. A interfixa, você tem um ponto fixo, no caso do corpo humano, que vai ser a nossa articulação. É igual uma gangorra. No ponto fixo, de um lado você tem a resistência, que é o peso que você está usando, é a carga. Do outro lado você tem a potência, é o músculo fazendo força para erguer aquela carga. Nós temos a alavanca interpotente, que é onde a potência fica no meio, tá? A interfixa, o fixo é no meio. A interpotente, a potência vem no meio. Então você tem o ponto fixo, a sua articulação. Lá na ponta você tem a resistência e no meio é o seu músculo. Aqui é a principal alavanca do nosso corpo. Por exemplo, imagina aí numa rosca direta. Esse aqui é esse amarelinho aqui, ó, é o seu antebraço. O ponto fixo é o seu cotovelo. A carga é a sua mão segurando o peso. E aqui está o seu músculo, é o seu tendão do bíceps que vai levantar o seu antebraço. Né? Vamos ver se você pega aqui. Ó. Então aqui você tem a carga, aqui você tem o ponto fixo e mais ou menos aqui está a sua potência. O seu músculo vai puxar para erguer o peso. Então essa é uma articulação de alavanca interpotente. E ainda existe a interresistente, que é onde a resistência está no meio. Você tem o seu ponto fixo, a carga vem no meio e a potência muscular vai lá na frente. Isso aqui dá para a gente lembrar de um piruzinho de obra, né, de construção. Você tem o ponto fixo, que é a roda lá na frente,
você tem a carga aqui no meio, onde vai ser despejada o peso, os entulhos, e a potência você está segurando o piruzinho lá na ponta, certo? Para poder levantar essa carga, tá? Hoje a gente fica por aqui. Então lembra, qualquer pergunta, tá com dúvida, quer fazer alguma sugestão, escreve aí nos comentários. Entra lá no meu Instagram, pode escrever lá também, beleza? Me segue e ativa o sininho aqui para você ficar ligado nas próximas aulas quando começar. Certo? Obrigado pela companhia, até a próxima. Valeu!